Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Então, nesta aula, nós vamos aprender sobre alguns elementos de projeto. No caso aqui, plantas e vistas, plantas e cortes também. Então, vamos começar. Primeiro de tudo, a NBR que trata sobre este assunto é a NBR 6492, representação de projetos de arquitetura. Então, se você quer se aprofundar, se especializar nesse assunto, eu recomendo que faça uma leitura da norma, um acompanhamento, para você ter um embasamento maior. Mas nosso curso será aplicado na norma também. Então, aqui a gente tem a representação das vistas que se obtém a partir de quando se trata planos secantes na edificação. O que é um plano secante? Então, a gente vê aqui tracejado em azul um plano secante vertical, no sentido longitudinal. Outro plano secante aqui em vermelho, no sentido transversal. Isso origina o quê? Aqui, por exemplo, o corte longitudinal, corte transversal aqui em vermelho, a planta baixa, elevações. Então é sobre isso a nossa aula, sobre essas vistas que são geradas, são os elementos que compõem o projeto. Vamos começar aqui. Primeiro de tudo, a planta baixa. O que é a planta baixa? A planta baixa é a seção obtida pela passagem de um plano horizontal pela edificação a uma altura de aproximadamente 1,5 m. Por que 1,5 m? Porque se você passar numa altura inferior a 1,5 m, pode ser que você não consiga ver detalhes como, por exemplo, a posição das esquadrias, das janelas. Se você passar acima, também você não conseguirá ver o posicionamento das esquadrias, nem de janela nem de porta. Então, convenciona-se que a planta baixa seja uma representação de uma altura de 1,5 m. Também deve ser considerado o sentido de visualização, de cima para baixo. Então, a visualização da planta baixa é sempre como se você estivesse olhando lá de cima. A planta baixa descreve a configuração interior da edificação numa vista superior. Fornece todas as informações da construção, no sentido horizontal, como, por exemplo, localização de portas, janelas, paredes internas, instalações, móveis e materiais de piso. Então, aqui a gente tem outra representação. A gente passou um plano secante, cortou a edificação no meio, né, na altura de 1,5 m, e a gente fica com essa vista aqui superior. A gente vê aqui os detalhes do piso, a posição aqui das esquadrias, uma porta, janela, outra porta, e assim por diante. Então, essa é a configuração de uma planta baixa. É a partir desse direcionamento que a gente faz a nossa planta baixa. Agora vamos falar de cortes. O que são os cortes? Cortes são as representações de vistas ortográficas seccionais da edificação, obtidas quando passamos um plano de corte vertical. Enquanto a planta baixa é horizontal, os cortes são planos verticais, paralelos às paredes, feitas no sentido transversal e longitudinal dentro da edificação. Mostram as alturas dos elementos arquitetônicos, como portas, janelas, escadas, rampas, telhados, pé direito e outros. São os desenhos em que são indicadas as dimensões verticais. Então aqui a gente tem a representação de um corte, a gente cortou a edificação em algum ponto. Aí aqui o corte transversal é sempre na menor direção e o corte longitudinal sempre na maior direção. A quantidade de cortes necessários em um projeto vai depender da necessidade de se mostrar mais ou menos detalhes. Os fatores que influenciam a necessidade de maior número de cortes são sofisticação de acabamentos internos, diferenças de níveis nos pisos, existência de detalhamentos internos. Mas normalmente se convenciona no mínimo um corte longitudinal e um transversal. Esse é o mínimo. Um projeto não pode ter menos que isso. Não pode vir sem um corte longitudinal e nem sem nenhum corte transversal. Tem que ter no mínimo um de cada. Se o projeto for muito complexo, muito amplo, aí convenciona-se criar mais cortes, dependente da posição, mas no mínimo um de cada. A posição do plano de corte e o sentido de observação do mesmo vão depender do que se quer visualizar. Recomenda-se sempre passá-lo pelas áreas molhadas, como por exemplo banheiro,
cozinha e área de serviço, e pelos equipamentos que possibilitam a circulação vertical, como escadas e postos dos elevadores. Os cortes necessariamente devem estar indicados nas plantas baixas para possibilitar sua visualização e sua interpretação. Como assim? Aqui a gente tem a representação de como vem um corte numa planta. Então ele vem aqui dizendo aonde vai passar o corte, ó, nessa direção, e a setinha aqui indicando que a gente vai ver dessa linha para a esquerda. A mesma coisa aqui, ó, com o corte transversal. Ele está dizendo que a gente vai cortar aqui o banheiro no meio e olhar aqui para cima, no sentido para cima. Então a gente tem que ver a localização exata, né? E o sentido de visualização do corte. Então a gente sempre tem que representar assim os cortes. Aqui, elementos, né, de um corte, aqui a seção de um corte e os detalhes, a nomenclatura de cada item, para título de informação mesmo. E agora vamos para a prática. Lá a gente vai aprender a fazer tudo, aprender a fazer planta baixa, colocar cotas, aprender a fazer cortes, fazer os seus detalhes, aprender tudo que a gente viu aqui na teoria agora na prática, ok? Então vamos lá então, até a próxima aula.